Senhoras e senhores, boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez, pedimos por gentileza que todas as pessoas se acomodem para que possamos dar início à posse da nova Defensora Pública Geral Federal, doutora Tarcijane Linhares Aguiar Machado, para o biênio 2026-2028. Reforçamos o pedido de, por gentileza, colocarem os seus dispositivos eletrônicos no modo silencioso. Dando início à solenidade de posse da Defensora Pública Geral Federal, doutora Tarcijane Linhares, para o biênio 2026-2028. Convidamos para compor a mesa de honra a senhora Defensora Pública Geral Federal, doutora Tarcijane Linhares Aguiar Machado. O senhor Ministro de Estado, Advogado-Geral da União, Jorge Messias. O senhor Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho. O senhor Ministro e Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. O senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O senhor Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Osmar Ribeiro Júnior. A senhora Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Onélia Leite. A senhora Vice-Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Ana Evangelista. A senhora Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Maria do Carmo Cardoso. Queiram, por gentileza, acomodar-se. Agradecemos a presença de todas as pessoas neste ato solene, bem como as pessoas que nos acompanham virtualmente por meio do canal oficial da DPU no YouTube. Agradecemos também a presença de autoridades adiante nominadas que confirmaram antecipadamente ou se dirigiram ao nosso cerimonial. Registramos e agradecemos a presença dos conselheiros do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, Dr. Holden Macedo da Silva, conselheiro e ex-corregedor da DPU. Dr. William Charley Costa de Oliveira, Dr. Daniel Feola Sestari, Dr. José Rômulo Plácido Salles, conselheiro e ex-defensor público-geral federal. Dr. Leonardo de Castro Trindade. Registramos e agradecemos a presença dos ex-conselheiros da Defensoria Pública Geral Federal. Dr. Carlos Eduardo Barbosa Paz, ex-defensor público-geral federal. Dr. Fabiano Caetano Prestes, ex-corregedor-geral federal e ex-subdefensor público federal. Doutora Flávia Borges Marge,
Corregedora-Geral da DPU e Conselheira do Conselho Superior da DPU. Doutora Verônica Abdala Sterman, Ministra do Superior Tribunal Militar, neste ato representando a presidente do STM. Dr. Bruno César Gonçalves Teixeira, procurador do Distrito Federal e ex-presidente da Associação dos Sindicatos dos Procuradores do DF. Ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho e conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Ministra Margarete Rodrigues Costa, do Tribunal Superior do Trabalho. Doutora Uelma Menezes, juíza de Direito titular do Terceiro Juizado Especial de Mossoró. Doutora Geni Helena Fernandes, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Doutora Adriana Maia Venturini, Procuradora-Geral Federal da AGU. Doutora Luciana Ditz, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, ANADEF. Doutora Fernanda Fernandes, presidente da ANADEP. Dr. Paolo Giuseppe Caputo, chefe de missão da ONU. Recebemos orientações, nós nominaremos as demais autoridades na sequência para que possamos, então, iniciar, de fato, a nossa cerimônia de posse. Por gentileza, uma salva de palmas a todas as autoridades nominadas até o momento. Senhoras e senhores, para darmos início à nossa solenidade, convido todos os presentes a se colocarem em posição de respeito para juntos cantarmos o hino nacional brasileiro. Nossa vida no teu seio mais amor. Com pátria amada e
Podem, por gentileza, ocupar os seus assentos. A posse administrativa da doutora Tarcijane Linhares Aguiar Machado ocorreu no dia 28 de maio de 2026, no Palácio do Planalto, perante Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil. A presente cerimônia é um ato solene de celebração e aclamação institucional. Convidamos, então, a excelentíssima senhora Defensora Pública Geral Federal, doutora Tarcijane Linhares Aguiar Machado, para que profira a leitura do seu compromisso solene de posse. Assumo o compromisso de dirigir, superintender e coordenar as atividades da Defensoria Pública da União, orientando sua atuação institucional com independência, ética, transparência e foco nos hipossuficientes. Zelando pelo cumprimento da nossa missão constitucional, comprometo-me a lutar pelo efetivo acesso à justiça e pela defesa dos necessitados em todas as instâncias, em todos os graus. Exercerei essa nobre função, guiada pelos princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, sempre orientada pela dignidade da pessoa humana. Assumo também publicamente meu compromisso com milhões de brasileiros necessitados desse país. É por eles e para eles que a Defensoria Pública existe. É por eles e para eles que eu assumo este mandato. Para compreendermos a força do impacto social da doutora Tarcijane Linhares Machado, convidamos todas e todos os presentes a acompanharem a sua trajetória. A doutora Tarcijane Linhares Machado nasceu no sertão central do Ceará, na cidade de Mucambo, filha de Tarcísio Luiz e Maria Rejane, primogênita da família. Tem 2 irmãos, Tainá e Tarcísio. É casada com Walter Machado e mãe de Dom e Isabel. Foi em Mucambo, uma pequena cidade do interior cearense, que construiu as bases de sua formação humana. Cresceu em uma família simples, aprendendo desde cedo com seus pais o valor do trabalho honesto, da solidariedade, da responsabilidade, da fé e do respeito às pessoas. Os princípios transmitidos por Tarcísio Luiz e Maria Rejane moldaram seu caráter e continuam sendo o alicerce de sua trajetória pessoal e profissional. Na convivência com a comunidade e observando de perto as dificuldades enfrentadas por muitas famílias do sertão, desenvolveu sensibilidade para as desigualdades sociais e o desejo de dedicar a sua vida à promoção da justiça e da dignidade humana. Passou sua infância e adolescência em Mucambo.
onde estudou na Escola Pública Centro Educacional Manuel Rodrigues. Foi nesse ambiente que nasceu o sonho de transformar vidas por meio do direito e da defesa das pessoas mais vulneráveis. Mudou-se para Fortaleza para cursar Direito, graduando-se com o apoio do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. A mudança para a capital representou um importante desafio e, ao mesmo tempo, a oportunidade de construir o caminho que a levaria ao serviço público. É pós-graduada em Direito Público e mestranda em Políticas Públicas e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Sua trajetória no serviço público teve início em 2011, quando foi nomeada Defensora Pública do Estado do Pará. Atuou nas cidades de Faro, Óbidos e Santarém, levando assistência jurídica e promovendo o acesso à justiça para populações em situação de vulnerabilidade. Em 2013, ingressou na Defensoria Pública da União, tendo como primeira lotação a cidade de Santarém, no Pará. Na região amazônica, desenvolveu importante trabalho junto às comunidades ribeirinhas, levando a presença da Defensoria Pública a localidades distantes dos grandes centros urbanos e contribuindo para a efetivação de direitos em regiões historicamente desassistidas. Posteriormente, foi removida para Teresina, onde passou a desenvolver um amplo trabalho de interiorização da Defensoria Pública da União. Com o notebook e a convicção de que a justiça deve chegar a todos os lugares, percorreu municípios de baixo índice de desenvolvimento humano, promovendo o atendimento jurídico, cidadania e acesso a direitos para populações historicamente excluídas. Mais tarde, foi removida para Sobral, no Ceará, onde exerceu a função de chefe da unidade da Defensoria Pública da União e atuou como defensora regional de direitos humanos substituta. Nesse período, destacou-se na defesa dos direitos humanos, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e das populações em situação de vulnerabilidade social. Sua atuação firme, técnica e comprometida com a missão constitucional da Defensoria Pública levou-a a ocupar posições de destaque na instituição. Em 2024, foi eleita pelos defensores públicos federais de todo o país para integrar o Conselho Superior da Defensoria Pública da União no biênio 2024-2026, órgão máximo de deliberação da carreira, participando das decisões estratégicas voltadas ao fortalecimento institucional, à valorização da carreira e à ampliação do acesso à justiça. Em 2026, foi eleita pelos defensores públicos federais para integrar a lista tríplice destinada à escolha da Defensora Pública Geral Federal. Indicada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve seu nome submetido à sabatina do Senado Federal, sendo aprovada com a maior votação já registrada na história da Defensoria Pública da União naquela Casa Legislativa. Com sua nomeação, tornou-se a primeira mulher eleita pela carreira a assumir o cargo de Defensora Pública Geral Federal, marco histórico para a instituição e para a representatividade feminina nos espaços de liderança pública. Sua chegada ao cargo máximo da Defensoria Pública da União simboliza o reconhecimento de uma trajetória construída com trabalho, dedicação, diálogo e compromisso permanente com a defesa dos direitos humanos e do fortalecimento ao acesso à justiça. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como uma defensora pública comprometida com a promoção dos direitos humanos, a redução das desigualdades e a transformação social. Sua atuação é marcada pela presença constante nos territórios mais vulneráveis do país, pela defesa dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, da população em situação de rua e de grupos historicamente excluídos.
da pequena Mucambo, onde aprendeu os valores que orientam sua vida, aos mais altos espaços de representação da Defensoria Pública Brasileira. Tarcijane construiu uma trajetória pautada pela integridade, pelo trabalho, pela perseverança e pelo compromisso de servir. Sua história reflete a crença de que a educação, o serviço público e a defesa dos direitos humanos são instrumentos capazes de transformar vidas e construir um país mais justo, inclusivo e solidário. Tarcijane carrega consigo os valores e ensinamentos recebidos de sua família, que moldaram seu caráter e sua visão de mundo. Da simplicidade de suas origens, trouxe a força para superar desafios, a sensibilidade para ouvir os que mais precisam e a convicção de que servir ao próximo é uma das mais nobres missões de vida pública. Sua trajetória inspira novas gerações de brasileiras a acreditarem que dedicação, estudo, perseverança e compromisso com as pessoas são capazes de transformar sonhos em realidade. O acesso a... Assistiremos neste momento ao vídeo institucional da Defensoria Pública da União. Do Estado Democrático de Direito. A Defensoria Pública da União atua na promoção dos direitos humanos e na garantia de atendimento jurídico integral e gratuito. No âmbito federal, acompanha demandas como benefícios do INSS, acesso à saúde, direitos de imigrantes e outras questões envolvendo órgãos da União. A instituição contribui para ampliar o acesso à justiça, especialmente para pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. Ao priorizar a resolução extrajudicial de conflitos, a DPU garante respostas mais rápidas e eficazes às demandas da população. Nossa atuação estratégica também contribui para o melhor funcionamento do sistema de justiça. A Defensoria Pública da União está nas ruas e nas palavras de cada pessoa que teve sua trajetória marcada pela nossa missão de levar direitos a quem mais precisa. Aí nesse dia que eu fui receber o Bolsa Família, o Bolsa Família saiu só R$58. Nesse dia eu tava passando muita necessidade. Aí eu voltei pra casa, aí a minha menina falou: mãe, cadê eu? Então assim, porque eu pensava que ia trazer coisa para minhas filhas para comer, né? E pagar minhas contas. E assim, ela olhava para mim: mãe, cadê meu brinquedo que a senhora disse que ia trazer a minha comida? Eu disse: ó, minha filha, eu não tenho. O dinheiro da mãe sumiu. Eu estive em um itinerante agora em Boca do Acre, né, e eu atendi, né, a Fabrícia. Nós fomos para a sala de audiência e naquele momento, infelizmente, a Fabrícia não tinha a qualidade de segurada, ela não conseguiu o benefício que ela tanto queria, que era o salário maternidade, né? E aí eu saí com a Fabrícia abraçada, né? E eu fui até a sala onde estavam as filhas dela, né? Eu não conheci naquele momento. E a dona Fabrícia começou a me relatar, disse assim: doutora, as minhas filhas, elas não estão dormindo de noite, eu não estou conseguindo levá-las na escola. E aí eu olhei para a dona Fabrícia, olhei para aquelas crianças e disse: dona Fabrícia, vamos, já que nós já estamos aqui no Ação Itinerante, vamos levar as crianças no perito ali do INSS, da Justiça, para ver se elas têm alguma dificuldade, né? E o perito constatou que as crianças eram autistas. E aí eu disse: dona Fabrícia, você sabia que a senhora que elas têm direito a um benefício? E ela não sabia naquele momento, né? Eu disse assim: dona Fabrícia, vamos para a audiência, vamos lá para a audiência de conciliação.
Nós fomos para a audiência de conciliação, eu, a Fabrícia e as 3 crianças, né? E nessa audiência foi conseguido o benefício de prestação continuada para as 3 crianças da Fabrícia. Eu soube através da minha irmã, que eu não sabia, da Fabrícia. Ela disse, mana, vamos lá num set que estão aposentando as crianças lá. Eu não tinha o pão todo dia para dar para eles. Eu não vou mentir, vou falar a minha realidade. Meu filho tomava farinha com café de manhã. Ele não tinha alimento, ele não tinha roupas, ele não tinha calçado. Depois que eu consegui o benefício deles, consegui comprar os materiais deles, consegui comprar a alimentação e os remédios deles, que são o principal. Aqui morava eu, meu pai, a minha filha, a minha irmã, dela. Morava lá também. Enquanto a DPU chegou na nossa vida e na vida dos nossos filhos, mudou muito. Ajudou meus filhos, mudou nossa história. Até ano passado, nossos filhos ainda sofriam aqui dentro com alagação, cobra, bicha, que tinha tudo. Mas depois que veio esse pessoal pro SED, a DPU aposentando as crianças e dando benefício para as crianças que realmente precisam, que tem esse tipo de doenças, né? Mudou muito nossa vida. Porque onde a defensoria chega cidadania, chega dignidade, chega esperança, chega transformação. E a defensoria é isso, ela transforma a vida das pessoas que nem sabem que têm direitos. A gestão da doutora Tarcijane Linhares nasce com um gesto que expressa sua essência: homenagear quem a Defensoria Pública da União existe para servir. Convidamos a senhora Maria Fabrícia Furtuoso de Oliveira, moradora da cidade de Boca do Acre, no Amazonas, que representa aqui, neste auditório, todos os assistidos e assistidas da Defensoria Pública da União no Brasil. A comenda é um símbolo de gratidão e prestígio, representando a mais alta honraria concedida pela instituição. Neste momento, a doutora Tarcijane Linhares Aguiar Machado entrega a medalha de honra ao mérito à senhora Maria Fabrícia Furtuoso de Oliveira, representando todas as cidadãs e cidadãos brasileiros que precisam da Defensoria Pública da União. Neste momento, convidamos a excelentíssima senhora Defensora Pública Geral Federal, doutora Tarcijane Linhares Aguiar Machado, para dirigir suas palavras a esta solenidade. Os que estão na mesa, cadê? Não.
Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes, a todos os defensores e defensores, conselheiros, ministros presentes, conselheiros do CNJ. Gostaria de também cumprimentar todos os assistidos na pessoa da Fabrícia, e excelentíssimas autoridades, representantes de todos os poderes, membros do sistema de justiça, servidores e servidores. A gente tem muitos servidores aqui da Defensoria Pública da União, e isso muito me honra. Amigos e amigas, senhoras e senhores, hoje é um dia mais importante da minha vida. Assumo a honra de conduzir a Defensoria Pública da União com profunda gratidão e senso de responsabilidade. Faço isso consciente da grandeza da missão que a Constituição confiou à nossa instituição: garantir que a justiça seja acessível a todas, especialmente aqueles que mais precisam da presença do Estado. Antes de falar de instituição, permita-me falar das pessoas e das histórias que me trouxeram até aqui. Quero começar agradecendo a Deus. Essa gratidão tem raízes profundas na minha própria história. Minha mãe, grávida de mim, a primeira filha da família, quando um episódio marcou para sempre nossas vidas. Meus pais moravam em uma casa simples de taipa, no interior do Ceará. Em um determinado momento, o quarto desabou. Tudo poderia ter sido diferente, terminado de forma diferente. Mas, graças a Deus, eu sobrevivi junto com os meus pais. Ao longo dos anos, muitas vezes, me recordei dessa história contada pelos meus pais. E sempre enxerguei como lembrete que a nossa existência não é fruto do acaso. Desde antes do meu nascimento, Deus já havia preparado a missão para a minha vida. Uma missão de serviço, uma missão de estar ao lado das pessoas, uma missão de dedicar meu trabalho à promoção da justiça, da dignidade humana e dos direitos daqueles que mais precisam. E é essa missão que eu procuro honrar todos os dias. Quero agradecer a minha família, que é o alicerce de tudo que eu sou. Agradeço os meus pais, Regiane e Tarcísio. Tenho muito orgulho de ser sua filha. Minha mãe, que dedicou sua vida à educação e me ensinou que o poder da educação pode transformar destino. Meu pai começou de baixo, foi feirante, enfrentou dificuldades e, com coragem, honestidade e perseverança, construiu sua trajetória como comerciante. Com ele, aprendi os valores que me acompanham todos os dias: o valor do trabalho, da simplicidade, da palavra dada, da perseverança, da honestidade e do respeito às pessoas. Também agradeço ao meu esposo Walter, companheiro de todas as horas. Obrigado por caminhar ao meu lado, por acreditar em mim nos momentos mais difíceis, pela compreensão diante das ausências que a vida pública muitas vezes me exige. E exige o apoio condicional de você em cada etapa. Agradeço os meus filhos, Dom e Isabel. Vocês são o meu maior tesouro, a minha maior inspiração. Vocês me lembram, Isabel e Dom, diariamente, porque vale a pena trabalhar por um país mais justo, mais humano e mais solidário. Hoje, eu tenho certeza que não estou realizando apenas um sonho pessoal. Estou vivendo também os sonhos daquele que caminham todos os dias ao lado da minha trajetória. O sonho dos meus pais, o sonho do meu esposo, o sonho dos meus filhos. Nenhuma conquista importante é individual. Ela é construída por muitas mãos, sustentada por amor, confiança, apoio e sacrifícios silenciosos. Por isso, este momento não é apenas meu, é também da minha família. Nasci em Mucambo, uma pequena cidade do interior do Ceará, no coração do nosso sertão. Trago comigo o orgulho das minhas raízes, o orgulho das pessoas simples,
trabalhadoras e resilientes, que faz o sertão um lugar de força, dignidade e esperança. Venho de uma realidade semelhante à de milhões de brasileiros que sabem o valor do esforço diário, da solidariedade entre os vizinhos, da fé em dias melhores e da crença que a educação pode abrir caminhos. Carrego comigo, com muito orgulho, a menina que saiu de Mucambo sem jamais esquecer suas raízes. E é justamente por não esquecer de onde vim que compreendo tão profundamente a importância de garantir que nenhuma pessoa seja invisível para a justiça e para o Estado brasileiro. Ao longo da minha trajetória, compreendi que a minha maior motivação nasce do encontro entre duas forças que dão sentido à minha vida: o amor da minha família e o compromisso daqueles que precisam de proteção do Estado. E dessa união entre amor e propósito, que encontro forças para servir, ouvir, dialogar e trabalhar diariamente para que a justiça alcance quem mais precisa dela. Assumo essa missão também com a consciência do significado que este momento possui para tantas mulheres brasileiras, como mulher, mãe, esposa, filha e defensora pública. Aprendi que liderar não é impor. Liderar é ouvir, não é dividir, é construir pontes. Não é ocupar um espaço apenas para si, é abrir caminho para que outras mulheres também possam avançar. Espero que este momento também represente uma mensagem para tantas meninas e mulheres do nosso país. Não permita que ninguém limite seus sonhos. A sua origem não define seu destino. As dificuldades não determinam o seu futuro. Com educação, dedicação e trabalho, é possível transformar sonhos em realidades. Tenho muito orgulho de assumir essa missão como mulher nordestina, criada no interior do sertão do Ceará e formado por valores de uma família que acreditou na educação, no trabalho e na dignidade humana. Também agradeço aos colegas defensores que me deram a oportunidade de estar na lista tríplice, agradeço ao presidente Lula, que me confiou a missão, agradeço os senadores que me acolheram muito bem lá no Senado e que me deram uma votação histórica naquela casa. A minha gratidão a todos os senadores e senadoras. Também agradeço os servidores, os colaboradores da instituição. Essa posse não representa uma conquista individual. Ela é fruto de uma construção coletiva realizada ao lado de homens e mulheres que dedicaram sua vida ao fortalecimento da cidadania, dos direitos humanos e da justiça social. A Defensoria Pública da União ocupa um lugar singular na democracia. Somos a instituição que transforma a promessa constitucional de acesso à justiça em realidade. Estamos presentes quando uma mãe busca um medicamento para o seu filho, quando o aposentado luta pelo reconhecimento do seu benefício, quando uma comunidade indígena reivindica seus direitos, quando uma população tradicional busca respeito e proteção, quando um migrante procura acolhimento, quando uma pessoa privada de liberdade precisa ter sua dignidade preservada, quando alguém que já perdeu a esperança encontra na defensoria a oportunidade de ser ouvido. Por isso, quando reflito sobre a missão de defensoria, lembro de uma passagem do Evangelho de Mateus que sempre me emocionou. A passagem diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheu, adoeci e me visitastes, estava preso e fostes me ver. Essa passagem, ela não fala apenas de solidariedade, ela fala sobre enxergar pessoas, sobre reconhecer a dignidade humana junto onde muitos deixam de olhar. Quando Jesus menciona quem tem fome, quem está doente, quem é estrangeiro ou quem está preso, ele fala das pessoas mais vulneráveis do seu tempo. Mais de 2000 anos depois, essa mensagem continua profundamente atual.
É impossível não perceber sua conexão com a missão da Defensoria Pública da União. Quando garantimos um benefício assistencial para quem não consegue sobreviver sem ele, estamos estendendo a mão a quem tem fome. Quando asseguramos medicamentos, tratamentos e acesso à saúde, estamos do lado de quem mais precisa de cuidado. Quando acolhemos migrantes e refugiados, estamos recebendo o estrangeiro. Quando defendemos povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, comunidades tradicionais e populações vulnerabilizadas, estamos dando voz àqueles que historicamente foram silenciados. Quando atuamos em favor das vítimas de desastres ambientais, das pessoas em situação de rua e daqueles que tiveram seus direitos negados, estamos reafirmando que ninguém pode ser abandonado. Quando visitamos estabelecimentos prisionais e defendemos os direitos das pessoas privadas de liberdade, não estamos defendendo o crime, estamos defendendo a Constituição, estamos defendendo a dignidade humana, estamos defendendo a convicção de que nenhuma pessoa, mesmo presa, perde sua condição humana. E é justamente que essa frase tem todo um sentido. Estive preso e foste me visitar. Revela toda uma profundidade do que a Defensoria Pública representa na vida de milhões de brasileiros. Ela nos ensina que a dignidade não pode ser condicionada à situação social, econômica ou jurídica de uma pessoa. E é exatamente essa compreensão que inspira toda a atuação da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública não escolhe quem merece dignidade. Ela afirma, toda pessoa merece dignidade. Essa é a essência da nossa missão. Temos enfrentado enormes desafios pela frente. Talvez o maior deles possa ser traduzido em números que devem inquietar a todos nós. Cerca de 65 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a um defensor público da União. Embora tenhamos avançado muito ao longo dos anos, estamos presentes de forma definitiva em menos de 30% das subseções judiciárias federais instaladas no país. Isso significa que milhões de brasileiros ainda não encontram barreira para acessar direitos que a Constituição lhes assegura. Eu aprendi ainda menina, em Mucambo, no interior do Sertão Central, que a distância não pode ser obstáculo para a dignidade. Aprendi que as pessoas do interior, das pequenas cidades, das comunidades tradicionais, dos rincões deste país, têm os mesmos direitos e merecem o mesmo respeito que qualquer cidadão brasileiro. Por isso, que o acesso à justiça deve chegar a todos os lugares onde vivem brasileiros e brasileiras, independente do CEP ou da distância dos grandes centros. Mas esse não é um desafio que a Defensoria da União conseguirá enfrentar sozinha. Para avançarmos, precisamos construir pontes, fortalecer diálogos e unir esforços. Precisamos da sensibilidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Precisamos trabalhar juntos, respeitando a autonomia de cada instituição, mas compartilhando o mesmo compromisso constitucional de garantir acesso à justiça para todos. A expansão da Defensoria Pública exige planejamento, estrutura, investimento e orçamento compatível com a grandeza da missão que a Constituição nos confiou. E quando falamos em orçamento, não estamos falando em números, estamos falando de pessoas, estamos falando da mãe que busca o medicamento para o seu filho, estamos falando da Fabrícia, do aposentado que aguarda o reconhecimento de um benefício, das comunidades indígenas que lutam pela efetivação de seus direitos, dos brasileiros que apenas querem uma oportunidade de serem ouvidos. Cada unidade instalada representa mais cidadania, cada defensor nomeado representa mais acesso à justiça, cada servidor incorporado representa mais capacidade de atendimento. Cada cidadão alcançado representa a concretização de uma promessa constitucional. Assuma esta missão, comprometida com a gestão baseada em 4 pilares que eu considero fundamentais: diálogo, transparência, valorização das pessoas e fortalecimento institucional.
diálogo para construir consensos, transparência para fortalecer a confiança, valorização das pessoas, porque são elas que fazem a defensoria acontecer todos os dias, fortalecimento institucional, para que possamos cumprir cada vez mais nossa missão constitucional. Assuma esta missão com a serenidade de quem conhece os desafios que está à frente, mas também com a confiança de quem acredita profundamente na força transformadora da Defensoria Pública da União. A instituição que hoje eu tenho a honra de dirigir mudou vidas, protegeu direitos, acolheu os invisíveis e levou esperança a milhões de brasileiros. Meu compromisso é trabalhar para que ela seja cada vez mais forte, mais próximo das pessoas e mais presente onde a população mais precisa. Assumo este cargo sem esquecer de onde vim, sem perder a capacidade de ouvir, sem abrir mão dos valores que me trouxeram até aqui. Recebo esta missão com humildade, coração e espírito de serviço. E assumo diante de todos vocês o compromisso de dedicar cada dia dessa gestão ao fortalecimento da Defensoria Pública e à defesa daqueles que mais precisam da nossa instituição. E que possamos seguir juntos e juntas, honrando a Constituição, promovendo a dignidade humana e construindo uma Defensoria Pública cada vez mais forte, acessível e transparente e presente na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada. Neste momento, teremos a assinatura conjunta de acordo extrajudicial em favor de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família que requereram benefício de prestação continuada ao INSS. O instrumento estabelece que a família beneficiária do Bolsa Família continuará recebendo normalmente os valores até que haja a conclusão da análise do pedido de benefício de prestação continuada BPC-LOAS ao INSS. Com essa celebração, a Defensoria Pública da União, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a Advocacia Geral da União e o Instituto Nacional do Seguro Social pretendem que milhares de famílias necessitadas continuem com sua renda garantida enquanto aguardam resposta do INSS ao pedido de novo benefício assistencial, mantendo íntegra a rede de proteção social do Estado brasileiro. Para essa assinatura, convidamos a excelentíssima senhora Defensora Pública Geral Federal, doutora Tarcijane Linhares Aguiar Machado, o senhor secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, senhor Osmar Ribeiro Júnior, o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Advocacia Geral da União, doutor Jorge Messias, e a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, senhora Ana Cristina Viana Silveira.
Convidamos, por gentileza, as nossas autoridades a retornarem aos seus lugares na nossa mesa de honra. Convidamos para proferir as suas palavras o senhor ministro de Estado, advogado-geral da União, Jorge Messias. Boa noite a todas e todos, e como as senhoras e os senhores puderam constatar, a nossa queridíssima Defensora Pública Geral Federal inicia sua tarefa já com excelente notícia para os defensores públicos e para os seus clientes, né, os nossos assistidos da Defensoria Pública, com um importante acordo que acabamos de celebrar a partir de uma intensa conciliação promovida pela Advocacia Geral da União com a Defensoria Pública Geral Federal e a participação decisiva do Ministério do Desenvolvimento Social e o INSS. E é importante dizer que este é um acordo extrajudicial. A Defensoria Pública, ela não precisou ir à Justiça para conseguir este avanço, que eu digo que é um avanço civilizatório, porque nós tivemos a sensibilidade, como governo federal, de reconhecer a correção dos argumentos apresentados pela Defensoria Pública e, a partir de então, modificarmos a nossa sistemática de entrega de direitos, que é algo fundamental para os mais vulneráveis, que é o benefício de prestação continuada. E o grande ganho que nós teremos, na minha perspectiva, que é a entrega efetiva de direitos, terá uma consequência muito positiva, como dizia a minha querida amiga desembargadora Maria do Carmo, com a redução concreta do número de milhares de processos judiciais que tramitam hoje na Justiça Federal, aqui de primeiro grau. Boa noite a todas e todos. Eu queria falar breves palavras e, primeiro, eu queria celebrar a posse da primeira mulher eleita para a Defensoria Pública Geral Federal. Hoje é um dia de grande festa e celebração, por isso eu peço uma salva de palmas mais uma vez para a doutora Tassijane. É muito importante que a gente destaque esta eleição, porque a legitimidade do cargo provém também do processo eleitoral pelo qual ela se submeteu e foi escolhida pelos seus pares, tendo sido escolhida posteriormente a partir de uma lista tríplice pelo presidente Lula e sabatinada com a maior votação histórica pelo Senado da República, e fico muito feliz de estar aqui hoje presente, celebrando a posse da doutora Tassijane, que conheci durante toda a jornada e por quem passei a admirar bastante pela sua trajetória, pela sua vida, como nós pudemos constatar aqui, e pela sua determinação em fazer as coisas com o coração. E toda vez, doutora Tassijane, que a gente faz as coisas com o coração, a gente sempre ganha, não tem como perder. E você já é uma vencedora por tudo que você conquistou na vida. Eu fico muito feliz em participar dessa posse também, porque a Defensoria Pública, como nos ensina a própria Constituição Federal, ela é expressão e instrumento do regime democrático. Nós, a partir de 88, tivemos uma conquista extraordinária, que é o nosso Estado Social. E quando nós olhamos em perspectiva a realização dos direitos e garantias fundamentais e a realização dos direitos sociais, nós compreendemos a correção do Constituinte ao estabelecer a Defensoria Pública como uma função essencial à justiça, permanente, e uma expressão e instrumento deste regime democrático. E esta correção se dá exatamente pela compreensão do Constituinte de que o acesso aos direitos num país que caminha para avançar na concretização dos direitos sociais dentro de um estado de bem-estar social, ele demandaria disputas, porque essencialmente nós vivemos numa sociedade conflitiva
em que os limites do acesso aos direitos, ainda hoje, infelizmente, eles demandam a atuação ativa da nossa advocacia. E para os mais vulneráveis, para os que nada possuem, para os desvalidos, nós temos a Defensoria Pública, tanto a Defensoria Pública dos nossos estados, estou aqui com a nossa Defensora Pública do Estado de São Paulo, como também a nossa Defensoria Pública Federal. E este foi mais um acerto do Constituinte de 88. O regime democrático, como esse regime continente, a democracia como um meta-princípio, não existe sem falarmos das nossas liberdades. E também precisamos falar dos nossos direitos sociais. E são esses direitos sociais que fazem sentido dentro deste regime democrático que nós defendemos. Quando a Defensoria vai à Justiça e obtém um benefício de prestação continuada, um acesso a um programa assistencial, a liberdade de alguém que foi preso injustamente, tudo isso decorre deste regime democrático que é a grande celebração de 1988. Portanto, participar da posse da primeira mulher eleita na Defensoria Pública Geral Federal é, sim, motivo de celebração. E aqui encerro dizendo que a doutora Tarcijane, como filha de Mucambo, ela representa um orgulho para todos nós, filhos do Nordeste. Mucambo, para quem não sabe, significa um local de refúgio nos quilombos. E este local de refúgio é também um local de acolhimento, é um local de organização da luta coletiva, é um local de resistência, é um local de libertação. Portanto, doutora Tarcijane, a senhora, como filha de Mucambo, a senhora vindo a Brasília, como a nossa primeira mulher eleita Defensora Pública Geral Federal, tem uma responsabilidade enorme, mas traz consigo a força de Mucambo, a representação que tudo isso tem para o nosso Brasil, o Brasil que nós queremos, mais justo, mais igual, mais inclusivo e para todos. Muito obrigado, que Deus te abençoe, muito sucesso. Neste momento, ouviremos o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento as autoridades aqui presentes, os defensores públicos, advogados, membros do Ministério Público, servidores da Casa, magistrados, na pessoa de nossa empossanda, a doutora Tarcijane Linhares Aguiar Machado. Peço também licença para cumprimentar a todos, nas pessoas dos meus amigos pessoais, com os quais convivi tanto tempo, o ministro Jorge Messias, o ministro Luiz Felipe Salomão, e também um amigo que penso ter feito mais recentemente, colega de magistratura, o ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho. Cumprimento em suas pessoas, especialmente todos aqueles que estão presentes na mesa de honra. Eu quero dizer que estou extremamente feliz de participar desta sessão solene de posse da Defensora Pública Geral da União, por várias razões. Eu conheci a doutora Tarcijane alguns meses atrás, quando ainda era ministro da Justiça e Segurança Pública. Ela veio me fazer uma visita protocolar, impressionei-me imediatamente com a sua personalidade, com a sua determinação, e fui particularmente impactado pelo fato dela estar pleiteando o cargo máximo desta importantíssima instituição, sendo uma defensora
Pública Geral de raiz. Ela veio lá de baixo, foi defensora pública estadual, foi defensora pública depois do Nordeste, na Amazônia, percorreu todos os degraus da carreira, chegou ao Conselho, o órgão estratégico, como ela mesma disse, desta importante instituição. Portanto, ela conhece a Defensoria Pública desde baixo e agora tem todas as condições para fazer uma excelente gestão, não fosse o fato de ser a primeira mulher a comandá-la e, portanto, com toda aquela sensibilidade, aquele sexto sentido que é próprio das mulheres. Desejo, portanto, muita felicidade nesta missão e, sobretudo, porque reconheço nela uma servidora pública, naquilo que essa expressão tem de melhor. Me lembro que tive um grande professor, o juísta Gofredo da Silva Teles, que um dia disse para os alunos qual era o significado de ser servidor público. Aliás, uma categoria muito em falta, nesse sentido próprio da palavra. Dizia ele, com a sensibilidade daqueles doutos que conseguem explicar as coisas em palavras fáceis, que servidor público não é servir-se do público, mas é sim servir o público, servir o povo, ser vocacionado para essa importante missão. Quando a doutora Tarcijane veio me visitar no Ministério, identifiquei imediatamente nela essa característica. Ela não veio servir-se do cargo, servir-se do público, mas ela veio servir o público, especialmente os menos favorecidos. Eu tenho uma grande admiração pela Defensoria Pública, grande admiração, desde longa data. Eu penso que foi um dos maiores acertos dos constituintes de 1988 criar este órgão. Na verdade, dar-lhe dignidade constitucional. Como disse o nosso ministro Jorge Messias, penso que sem a Defensoria Pública da União e dos Estados, o Estado democrático de direito talvez não pudesse existir em toda a sua grandeza. Porque Estado democrático de direito, que é o Estado sob o qual vivemos, cujo nome consta logo no artigo 1º vestibular da nossa Constituição, é aquele que permite a mais ampla concreção dos direitos humanos para os seus cidadãos. E quando nós falamos em direitos humanos, nós não estamos falando em direitos individuais, aquela concepção que nasceu no século XIX, quando se pensava que os direitos das pessoas, dos cidadãos, se resumiam apenas ao direito à vida, à liberdade, à propriedade e, sim, também aos direitos políticos, importantemente. Mas houve toda uma evolução no conceito dos direitos humanos, desta primeira geração dos direitos individuais. Sucedeu-se a segunda geração, do século XVIII para o século XIX, os direitos econômicos, sociais e culturais. O direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à educação, ao lazer, à cultura. Depois, no século XX, os direitos de solidariedade ou de fraternidade que transcendem as fronteiras nacionais, o direito a um meio ambiente sadio, o direito à proteção das minorias, o direito de proteção do consumidor, que hoje é um consumidor não mais local, mas um consumidor nacional, o direito de quarta geração que surgiu no século XXI, o direito de proteção à intimidade, à privacidade, contra os malefícios, e também há benefícios, evidentemente, da engenharia genética, da manipulação da inteligência artificial. Vejam, portanto, a grandeza da tarefa, da missão da Defensoria Pública. E eu tenho certeza que a doutora Tarcijane Linhares Machado está à altura deste compromisso, desta responsabilidade pelo seu passado. E não só ela, mas pela força, pela coragem de todos os seus comandados
homens e mulheres. É uma instituição absolutamente fundamental, é uma instituição, permito-me dizer, porque tenho repetido isso, que, contrariamente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, ela não nasceu pronta, ela consta da Constituição, mas ela é uma instituição, como se diria em direito e em latim, infiere, uma instituição que está se fazendo, está se construindo. Eu me lembro que, quando estava no Supremo Tribunal Federal, nós demos várias decisões para reafirmar, para consolidar a autonomia administrativa, financeira, orçamentária desta importantíssima instituição. A doutora Tarcisiane Linhares vai enfrentar problemas sérios, problemas para dar uma efetiva assistência a estes 65 milhões de brasileiros que ainda são hipossuficientes. E há um problema sério que ela está a enfrentar e que nós temos que nos unir para superarmos esse desafio. Hoje, nas subseções da Justiça Federal, nós temos juízes, temos promotores, procuradores de justiça, mas não temos ainda uma paridade em respeito até ao princípio da isonomia, da simetria constitucional, os defensores públicos, para cumprirem a sua missão adequadamente neste país continental. Mas eu tenho certeza que a doutora Tarcisiane Linhares Machado vencerá, juntamente com seus pares, esse importante desafio, mas com a colaboração de todos os brasileiros, autoridades ou não, para que nós possamos ter um Brasil cada vez mais justo, mais fraterno e mais solidário. Parabéns, doutora Tarcisiane Machado Linhares. Convidamos as autoridades que compõem a nossa mesa de honra que, por gentileza, se posicionem para fazermos uma foto oficial. Em nome da Defensoria Pública da União, agradecemos a presença de todas as autoridades, defensoras e defensores, servidoras e servidores e convidados que tornaram esta solenidade possível, e registramos também o nosso pedido de desculpa às autoridades que não puderam ser mencionadas nessa solenidade, mas agradecemos a presença de todas e todos que estiveram conosco nesta tarde e noite. Agradecemos também todos que nos acompanharam virtualmente pelo canal da DPU no YouTube. Convidamos todas e todos para o coffee break servido no hall deste auditório, onde a doutora Tarcisiane Linhares receberá os cumprimentos. Tenham todas e todos uma excelente noite.